Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este primeiro trimestre de 2017 estudando das revistas da CPAD com o título As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente? Nós temos como comentarista da CPAD o pastor Osiel Gomes, que é pastor-presidente ali em Tirirical, São Luís do Maranhão. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título Quem ama cumpre plenamente a lei divina. Então nós estaremos vendo aí, como você vê nessa figura, o amor vertical e o amor horizontal. O amor vertical, o amor que vem de Deus para nós, e nós amamos a Deus e amamos ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus ama a todos indistintamente e Jesus morreu por todos os homens. Deus quer que todos sejam salvos. O textual está em Romanos 13:8, que diz: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. E a verdade prática diz: amar a Deus e ao próximo é cumprir plenamente a lei divina. E Paulo está dizendo que nós sempre vamos estar devendo. É uma dívida que nós temos todo o tempo em que nós estivermos aqui na terra. Não tem como pagar totalmente essa dívida. Então, sempre nós vamos ficar devendo. Que devendo o quê? Dinheiro? Não. Dever amor. Sempre nós estamos em dívida com as pessoas. Nós devemos amar as pessoas. Quais pessoas? Todas as pessoas que existem na face da terra. Todas. Então sempre nós estaremos em dívida. Porque sempre existirá alguém que nós ainda não amamos. Então nós devemos amar a todos. Agora, primeiro, está sempre em primeiro lugar Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre tudo que existe. Em primeiro lugar é Deus. Depois nós devemos amar a todas as pessoas que existem, inclusive nossos inimigos. E Jesus diz que fazendo isso nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Jesus se referiu, na época não existia ainda o Novo Testamento, então ele se referiu à lei e aos profetas. Hoje, Jesus diria, lei, os profetas e todo o Novo Testamento também. Então tudo se cumpre numa palavra só. Jesus resumiu tudo em uma palavra. A palavra é amor, que aí no grego é ágape, né? Então essa palavra guarda aí todo o sentido da palavra de Deus. Toda a Bíblia nós podemos resumir nesta palavra amor. E um resumo geral da palavra de Deus, um resumo geral da Bíblia, se encontra em João 3,16. Olha aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, isso aí é um resumo geral da Bíblia. É uma chave, né, que abre todo o sentido da Bíblia para nós. Podemos ver aí, olha, o maior ser que existe, Deus, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. O maior sentimento que existe, amor. Deus sente por nós. Não é nem um sentimento, é uma coisa espiritual. A maior quantidade de pessoas que existem. Aí o que é? O mundo inteiro. O maior cemitério que existe. A alma que pecar, esta morrerá. A maior dádiva que alguém pode oferecer. Aí o Filho unigênito. Filho único de Deus. O maior motivo de todos, a salvação, o perdão, a reconciliação. O maior sacrifício de todos, morte na cruz.
Ele fez por nós. A maior tragédia que existe, a morte física da alma e espiritual, Jesus morreu por nós. A maior fé que existe é dom de Deus. A maior confissão que existe, Romanos 10, 9, Mateus 10, 32, Romanos 10, 9 diz: com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mateus 10, 32 diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus e de todos os anjos. Então você precisa fazer isso. A maior e melhor vida que existe, a vida eterna, você a terá se confessar Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Ele ressuscitou dos mortos. João 5, 24. Veja aí que João 5, 24 diz que tem a vida eterna. Na mesma hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem agora a vida eterna. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Romanos, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 14, que diz: ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então veja bem que Paulo, ele diz, primeiro ele fala do amor ágape, que nós devemos amar a todos com esse amor ágape, amor de Deus. Depois ele vai falar que nós devemos tratar e amar as pessoas como se todos fossem nossos irmãos. Primeiro ele fala do amor ágape, depois ele fala do amor Filadélfia, Então esse amor aí, o amor entre irmãos, veja só, é como, então se nós fôssemos uma grande família, e nós devemos amar a todos como se fossem nossos próprios irmãos. E ele chama atenção que esse amor não pode ser um amor fingido. Então tem que ser um amor verdadeiro. Aí tem que ser o amor de Deus que vem para nós e nós vamos passar para as outras pessoas. Aqui nos chama atenção sobre hospitalidade, nos chama atenção sobre visitar os enfermos e doentes, Nos chama atenção de muita coisa, inclusive de amar aos nossos inimigos. E nos chama atenção também para os pobres, os necessitados, que nós devemos ajudar. Então o segredo sempre é este, o amor. Então nós vamos estudar na nossa lição mais detalhes sobre isso. Nós vamos ver as partes e tópicos aí da nossa lição. A primeira parte da nossa lição é a singularidade do amor ágape. Tópico 1, amor, um aspecto do fruto. Tópico 2, o amor ágape. Tópico 3, o amor ágape derramado em nós. Na parte 2 nós temos aí amar a Deus e ao próximo. Tópico 1, o amor a Deus. Tópico 2, o amor a si mesmo. Tópico 3, o amor ao próximo. Na parte 3 nós vamos estudar então sob a tutela do amor. Rejeitemos as obras das trevas. Tópico 1, debaixo da tutela do amor. Tópico 2, amor, antídoto contra o pecado. Tópico 3, o amor leva à obediência. Vamos ver então a introdução que diz: já estudamos alguns aspectos do fruto do Espírito e obras da carne. Deixamos para tratar a respeito do amor em uma única lição, pois o objetivo é que venhamos compreender a singularidade e a importância desse aspecto do fruto do Espírito.
Podemos agrupar os 9 aspectos do fruto do Espírito Santo da seguinte maneira: os atributos que tratam do nosso relacionamento com Deus, amor, paz e alegria; os que tratam do nosso relacionamento com o próximo, longanimidade, benignidade e bondade; os que tratam do nosso relacionamento com nós mesmos, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porém, nesta lição, veremos o aspecto do amor. A maior marca de uma igreja não é sua teologia, seu templo, tradições, mas sim o seu amor para com o Senhor Jesus, para com Deus e para com o próximo. Então, nas outras lições, nós estudamos aí as qualidades ou aspectos, do fruto do Espírito. Então, um fruto só, como nós vimos aí, você pode ver essa figura, um fruto só como se fosse uma laranja, aí dividido em 9 gomos. Então, todos os gomos estão aí presentes dentro de nós. E nós vamos orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, vamos nos entregando ao Espírito Santo, e ele vai então desenvolvendo em nós essas qualidades. Essas qualidades vão se desenvolver e aparecer, vão funcionar na nossa vida, ou seja, vão se manifestar durante a nossa vida cristã. Então nós podemos agrupar aí os aspectos, ou as qualidades do fruto do Espírito da seguinte maneira: as qualidades que tratam do nosso relacionamento com Deus, o amor, paz e alegria; os que tratam do nosso relacionamento com o próximo, longanimidade, benignidade e bondade; e os que tratam do nosso relacionamento com nós mesmos, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nessa lição nós vamos ver a primeira qualidade, a mais importante qualidade, e nós cremos que as outras qualidades só vão aparecer se a primeira qualidade aparecer. Ou seja, primeiro se manifesta o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Depois, aí então, esse amor é como se fosse uma flor, Então o botão ali, o amor. Aí, quando abre essa primeira pétala do amor, aí então as outras qualidades, as outras pétalas vão ser abertas aos poucos. Então é preciso primeiro abrir a do amor. É a chave de tudo, é o amor, que vai abrir todas as outras qualidades. Então tudo funciona através do amor. Se não tiver amor, não tem as outras qualidades. E é exatamente isso que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13. Então o amor é a chave de tudo, é a perfeição. Agora, Paulo não está falando do amor nosso, humano. Está falando de um amor perfeito que vem de Deus. O amor ágape. Então não é um amor entre irmãos, não é um amor entre os dois cônjuges. Veja bem, não é esse amor. É um amor ágape, é um amor que vem de Deus, é um amor perfeito. Então uma igreja, ela não é medida por Deus por causa de sua teologia. Ali tem muitas pessoas, muitos teólogos famosos, muitos diplomas. Não é por causa do seu templo, suas construções bonitas, maravilhosas, cabe tantas mil pessoas. Não é pelo tamanho do templo, não é também pela riqueza dos seus membros, não é porque tem alguns aí muito ricos, milionários, pessoas de destaque na sociedade, pessoas de destaque na política. Uma igreja não se mede por isso aí. Também não é pelas suas tradições, não é pela sua roupa, sua maneira de vestir, não é pelo tamanho do cabelo das irmãs, nada disso. Não é pelos seus costumes e tradições que se conhece uma igreja lá no céu. Tudo isso aí é bom? Então
objetivamente é bom. Mas é bom para os relacionamentos humanos. É bom para talvez um destaque dentro de uma sociedade humana que olha de maneira humana. Mas Deus não nos vê assim. Então, de que maneira Deus nos olha? Deus quer achar em nós o quê? O amor. Primeiro, o amor a Deus, depois o amor ao próximo. Lembrando sempre que esse amor de Deus deve ser compreendido. Amor não quer dizer deixar as pessoas fazer o que quiserem. O amor de Deus está contido aí, dentro do amor de Deus está contido também a disciplina, a correção. E Deus disse que o pai que ama é aquele que corrige os seus filhos. Então temos que lembrar disso, que às vezes a pessoa pensa que amar é deixar as pessoas fazerem o que quiserem. Mas o amor verdadeiro, ele corrige, ele disciplina. Por quê? Porque ele quer levar a pessoa para o céu, para a salvação. Então vamos ver a parte número 1, a singularidade do amor ágape. Tópico 1, amor, um aspecto do fruto. Tópico 2, o amor ágape. Tópico 3, o amor ágape derramado em nós. Tópico 1, então, amor, um aspecto do fruto. O amor é o primeiro aspecto do fruto que encontramos na relação de Gálatas 5:22. Podemos afirmar que tal sentimento é o solo onde os demais aspectos do fruto devem ser cultivados. Paulo relata a suprema excelência do amor em 1 Coríntios 13. A língua grega possui 3 vocábulos para denominar o amor. Ágape, amor divino. Phileo, amor entre amigos. E eros, amor entre cônjuges. E eu quero colocar aí 4 tipos de amor aí. O amor de Deus, que é o amor ágape. O amor fraterno, que é o amor filho. Esse amor filho é o amor fraternal, de irmãos, necessário, mas não principal. Tem o amor físico, que é o amor eros, atração física, né, necessário para o casal, né, mas não principal. Tem o amor familiar, que é o storge aí, afetivo, amor romântico, necessário, mas também não é o principal. Então, o mais importante é o amor ágape, o amor de Deus, o amor cristão, o amor que vem de Deus para nós amarmos tanto a Deus como ao próximo. Veja bem, o fruto é um só, é o fruto do Espírito, como nós vimos aí na ilustração, né? Uma laranja com 9 gomos, ou seja, 9 aspectos ou 9 qualidades que estão dentro desse fruto do Espírito. O fruto está no singular, é um fruto só, com 9 características, ou 9 qualidades, ou 9 aspectos. Então, o primeiro e o mais importante é sempre o amor, porque João diz até que Deus é amor. Olha só. Então, o mais importante, Jesus resumiu toda a lei e os profetas apenas em uma palavra: amor. Então, amor a Deus em primeiro lugar, amor ao próximo em segundo lugar. Então, olha só. Esse fruto com as qualidades só poderá influenciar a nossa vida se a primeira qualidade, que é o amor, for desabrochada, ou seja, for admitida, for recebida. Através de que começa isso? Sempre através da união com o Espírito Santo, da amizade, da intimidade com o Espírito Santo. Por isso que nós sempre insistimos com os irmãos. Você precisa orar, orar mais. Quanto menos oração, menos comunhão com o Espírito Santo. Quanto menos comunhão com o Espírito Santo, menos qualidades do fruto do Espírito aparecerão. Então é preciso orar mais. Quanto mais, melhor. Ter mais intimidade com o Espírito Santo, para que as qualidades desse fruto desabrochem, apareçam. Então é preciso que a igreja passe a orar mais. O que está acontecendo com a igreja? A igreja está orando menos. Cada dia que passa, ora menos.
nós temos olhado coisas absurdas no Brasil. Temos visto, por exemplo, em São Paulo, que deveria ser exemplo, está sendo um péssimo exemplo na oração. Círculo de oração nas igrejas de São Paulo, estou falando de Assembleia de Deus, um dia por semana. Isso é uma coisa absurda. A Assembleia de Deus sempre teve oração todos os dias, só não tinha no sábado e domingo. Está diminuindo os dias. É incrível isso. Isso é uma coisa, uma tragédia para a igreja. A oração precisa aumentar e não diminuir. Em Imperatriz, nós temos oração terça, quarta, quinta e sexta. Tem o ciclo de oração feminino, tem o ciclo de oração masculino. Mas já tem esse problema de não ter mais na segunda-feira. Já tiraram a segunda. Algumas igrejas, algumas congregações já tiraram a terça. É assim que vai. Então está piorando a situação. Ao invés de crescer, de melhorar, está diminuindo. É um perigo, é um sinal de alerta para a igreja. A oração tem que estar sempre aumentando e nunca diminuindo. E a oração mais importante do cristão deve ser ensinada e deve ser aconselhada, deve ser sempre incentivada. É a oração que ele faz, só ele e Deus. Aquela que Jesus ensinou. Entra para dentro do teu quarto e fala com teu pai em secreto. E Deus então vai o quê? Recompensar você publicamente. Então, oração feita só você e Deus. Ali é hora de você contar tudo a seu respeito para Deus. Tem gente fazendo isso no médico. Vai lá para o médico e começa a contar tudo sobre a vida dele, tudo que ele pensa, que ele sonha, que ele deseja. Você tem Deus para fazer isso. Todo dia o crente deve fazer isso, conversar com Deus. Você tem dentro de você o Espírito Santo, é Deus, conhece tudo, sabe tudo a seu respeito. Converse com o Espírito Santo. Então isso é importantíssimo para o crente. E Paulo ensina qual tipo de oração você vai fazer, como é que você vai orar. Paulo diz, olha, quem ora em línguas, ora bem. Olha aí, você quer orar bem? Ora em línguas. Paulo diz, quem ora em línguas, fala diretamente com Deus. Ninguém entende o que você está falando. Então essa oração em línguas é uma oração importantíssima para o crente. Você estará falando com Deus, ninguém entende, é só Deus que está entendendo. Porque existem milhões aí de demônios para todo lado. Mas quando você ora em línguas, eles não entendem nada que você está falando. Você está falando diretamente com Deus. Paulo diz, olha, quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Então você está se fortalecendo espiritualmente. Você está exercendo fé, porque você está orando e acredita que Deus está ouvindo, está entendendo tudo aquilo. Precisa de fé. Você está sendo fortalecido. Olha só, tão importante essa oração em línguas, todo dia, acorde de madrugada, arranje um lugarzinho aí na sua casa, e lá fale com Deus, todo dia, ore, interceda pela sua família, interceda pelos governantes, interceda por aqueles que estão sendo perseguidos por confessarem a fé em Jesus Cristo pelo mundo afora. Interceda por aqueles que estão levando a mensagem do Evangelho por toda parte, os missionários. Olha só, muita coisa para nós orarmos, né? Então, Paulo diz o quê? Orar com todo tipo de oração, são vários tipos. Rapidinho vamos dizer aqui, olha, primeiro, olha, arrependimento, depois agradecimento, louvor, adoração. Aí você entrega, né, uma oração de entrega a Deus, a sua vida, seus filhos, tudo que você tem. Uma oração de consagração, né? Você se consagra a Deus, você se santifica, você se entrega para ser usado por Deus. Tem oração de intercessão, orar pelos missionários, pelos governantes, né? Orar por todos que estão em eminência, em destaque na sociedade. Então orar pela sua família. Então olha só, quantas orações existem.
Então nós devemos orar. Ore pelo menos 1 hora por dia. Jesus disse para os discípulos, mas nem uma hora pudesse velar comigo, pudesse orar comigo. Pelo menos 1 hora. Ore todo dia, pelo menos 1 hora. Se você não puder orar 1 hora direto, então ore sim, divida em 4 vezes de 15 minutos. Pronto, já deu 1 hora. Mas ore pelo menos 1 hora por dia. Você que é obreiro, você que é professor de escola bíblica dominical, ore 3 horas por dia. Você consegue, levantando de madrugada, você ora. Você pode orar durante o dia mais 1 hora e à noite mais 1 hora. Ao invés de você ficar na TV ou na internet, você aproveite esse tempo para orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Né? Pelo que nós vemos, os discípulos, os apóstolos oravam também 3 vezes ao dia. Então, vamos seguir esse exemplo aí. Tópico 2, o amor ágape. Então, o amor de Deus é expresso no grego pela palavra ágape. Tal vocábulo significa amor abnegado e profundo. Um dos atributos do nosso Deus é o amor. 1 de João 4,8. Seu amor por nós é ímpar. Não podemos nos esquecer que hoje amamos ao Pai e ao próximo porque o amor divino nos alcançou primeiro. Olha aí, 1 de João 4,19 diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que fizemos para merecer tal amor? Nós não fizemos nada. O mérito de tal sentimento não é nosso. Mas ele nos amou quando éramos ingratos e maus e nos deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. João 3,16. Veja aí. Deus nos amou primeiro. Nós estávamos em que situação? Estávamos em nossos delitos e pecados. Éramos o quê? Filhos da ira. E ele nos amou assim mesmo. E olha só que está escrito na palavra de Deus. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou nessa condição de pecadores. Nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Então, um amor totalmente desinteressado. Amar pessoas que não desejavam ser amadas. Amar pessoas que não queriam Deus. Amar pessoas que viviam no pecado. Olha só. Então, Deus nos amou. E está em João 3,16, né? Uma chave bíblica e que todo crente geralmente sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós falamos sobre esse versículo já, né? Então é muito importante saber isso. Deus nos amou primeiro, Deus prova que nos ama, e nós temos sempre que ter em mente que Ele ama a todos, como está em 1 Timóteo capítulo 2, lá diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então João diz que nós amamos a Deus por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz o quê? Que Deus derramou em nossos corações o seu amor. E esse amor nos constrange. É um amor que a gente fica admirado. Que amor é esse? Que amor maravilhoso. Às vezes a gente não compreende. A gente vê, por exemplo, uma pessoa que desviou-se do Evangelho, foi beber, fumar, jogar, roubar, prostituir. Aí a pessoa vem, se ajoelha ali na igreja, vai se reconciliar. Na mesma hora que ele se ajoelha ali, ele começa a falar em línguas novamente, ele é renovado na mesma hora. Se ele tiver um dom do Espírito Santo, começa a funcionar novamente esse dom do Espírito Santo na mesma hora. É coisa maravilhosa o amor de Deus. Deus perdoa mesmo. Às vezes os crentes, né, não perdoam a pessoa, mas a gente vê que Deus perdoa na mesma hora. É um amor tremendo que Deus tem. A gente vê pessoas que assassinos, ladrões e tudo mais, você vai lá pregar nos presídios, né? E aquelas pessoas que estão ali, de repente, aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Você vê o perdão de Deus. Que coisa maravilhosa. O amor de Deus é muito grande. Então saiba disso, Deus ama a todos. Então nós devemos aprender com Deus esse amor.
devemos sempre pedir a Deus: Deus, me dá o seu amor, me ajuda a amar como o Senhor ama. Todo dia devemos fazer isso. Então lembre-se sempre que esse amor aí, ágape, não é amor nosso, não nasceu em nós, não tem a fonte, não é nós. Esse amor vem de Deus para nós. O amor de Deus é perfeito. E ele vem para nós agora passarmos esse amor para frente. Olha só, o amor chega, agora nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então aí está o amor vertical, amor entre nós e Deus. E o amor horizontal, o amor de nós para com o próximo. Tópico 3, o amor ágape derramado em nós. Quando recebemos pela fé o Senhor Jesus, nos tornamos uma nova criatura. João 3,3. E assim foi-nos enxertado o amor que é a essência do Pai. Se somos discípulos de Cristo, amamos ao Pai e ao próximo. O amor de Deus em nós nos proporciona paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não esquecendo aí da alegria, claro. Quem tem o amor de Deus considera o próximo e está sempre disposto a servir a todos, assim como o nosso Mestre. Marcos 10:45. Então, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, é implantado em nós o fruto do Espírito. O Espírito Santo vem morar em nós e traz esse fruto. Com 9 qualidades, né? É como a laranja com 9 gomos. Então, mais importante aí, o amor para que as outras qualidades se manifestem. Esse amor de Deus, ele é derramado em nossos corações. E a partir daí, nós passamos então a amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Veja bem, quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós temos intimidade com o Espírito Santo, mais ele pode nos dominar, mais ele pode nos conduzir, mais ele pode manifestar esse amor para que nós possamos amar aos outros. É o amor de Deus que vem para nós amarmos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então na parte 2 nós temos aí amar a Deus e ao próximo. Tópico 1, o amor a Deus. Tópico 2, o amor a si mesmo. Tópico 3, o amor ao próximo. Tópico 1, o amor a Deus. O amor de Deus por nós é altruísta, abnegado e ímpar. E a única coisa que ele nos pede é que também venhamos a amá-lo com todo o nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus 22:37. Como podemos expressar nosso amor a Deus? De diferentes formas, sendo fiéis em nossos dízimos e ofertas, louvores, oração, lendo a Bíblia, etc. Mas a melhor maneira de expressar nosso amor a Deus é abandonar o pecado e procurar ter uma vida santa. Quem ama a Deus não tem prazer na prática do pecado. Quem se encanta com o pecado não ama o Senhor e nunca o conheceu. Por isso Jesus afirmou que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? A resposta do Senhor para estes é apenas uma: nunca vos conheci. Mateus 7:23. Muitas vezes nós podemos estar tentando demonstrar a Deus que o amamos, aí ó, dando dízimo, ofertas, cantando, né? Louvando, adorando, fazendo a obra de Deus aí, ganhando almas, né? Fazendo muita coisa, jejuando, lendo a Bíblia, orando. E mesmo assim, podemos estar errados. Podemos até estar aí expulsando demônios, profetizando, sendo usado por dons do Espírito Santo. E, de repente, nós nos apaixonarmos pelo pecado. Olha só, esse pecado vai distanciar-nos de Deus. Então você pode ser a maior bênção que existe na face da terra. Mas se você não tomar cuidado com o pecado, você pode desmanchar tudo que você construiu. E acontece muito isso com as pessoas.
Quantos servos de Deus, quantas pessoas foram tremendamente usadas por Deus, de repente caíram em pecado. Veja o caso do adultério. Quantos caíram nisso? Ou seja, perdeu tudo o que fez para trás, tudo que tinha amontoado no céu, né? Todo galardão, perdeu tudo. Se arrepender e começar de novo, começa tudo de novo. Mas perdeu tudo o que tinha feito. Então a pessoa pode fazer tudo, ser tudo, né? ter todos aí os dons espirituais, mas se ele cai em pecado, então ele perdeu tudo aquilo que fez. É isso que está dizendo para nós a palavra de Deus. Então a pessoa pode chegar e dizer: não, mas eu orava, eu jejuava, eu lia muita Bíblia, eu ia para os cultos, eu cantava muito, adorava Deus, eu tocava instrumento, eu pregava, ganhava almas, e eu tinha dom do Espírito Santo e tudo. Mas está em pecado. Jesus veio no arrebatamento, você ficou. Então, olha só o cuidado que temos que ter. Temos que combater o pecado, temos que vencer o pecado, temos que viver a vida santa e irrepreensível. E você sabe como vence? É estando em comunhão com o Espírito Santo. Tópico 2, o amor a si mesmo. Amar a si mesmo pode parecer narcisismo, mas não é. Pois se você não se amar e aceitar-se, como poderá amar a Deus? Amar a si mesmo é, acima de tudo, um mandamento divino. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 24:9. Certamente não gostamos das nossas falhas e imperfeições. Não somos perfeitos, mas precisamos colocar diante do Senhor tudo o que somos para que Ele venha nos transformar. Então pode existir um problema da pessoa não amar a si mesmo, né? E é preciso amar a si mesmo. É preciso sentir o perdão de Deus, né? Absorver esse perdão, acreditar que Deus perdoa. É preciso que nós nos valorizemos a nós mesmos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos canais de Deus na terra. Estamos aqui para ser cheios do Espírito Santo, recebemos os dons do Espírito Santo e podemos ajudar as pessoas. Então, acontece muito isso. Tem uma teologia aí chamada teologia do merecimento. Aí a pessoa acha que tem que merecer para ter as coisas de Deus. Não. Para mim ser batizado do Espírito Santo, só se eu jejuar aí 30 dias, só se eu passar aí a noite todinha de joelhos, né? Para receber o dom do Espírito Santo, eu preciso fazer isso e aquilo. Não precisa fazer nada. Você só precisa desejar as coisas de Deus e acreditar que você mesmo pode receber as coisas, você mesmo pode ser instrumento de Deus. É isso que você precisa. Não é por merecimento, é pela graça. De repente, você recebe, se você deseja. Olha lá o caso da sabedoria. O que diz lá a Bíblia? Deus dá, não importa quem, precisa só pedir e confiar. E Deus vai lhe dar. Indistintamente. Deus dá a todos. Basta pedir. É como a salvação. Basta acreditar no que Jesus já fez. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Você precisa só acreditar no que já foi feito. Então é pela graça de Deus. Então lembre-se que Deus te ama. Lembre-se que Ele te perdoa. Lembre-se que Ele deseja te usar para ganhar muitas almas. A nossa função aqui na Terra é essa: ganhar muitas almas. Então deixe-se dominar pelo Espírito Santo. Deixe-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Deixe-se ser amado por Deus e ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. No tópico 3, o amor ao próximo. Para amar o próximo com amor ágape, é preciso amar a Deus primeiramente. O apóstolo João diz que Deus é amor. Quem não ama, jamais o conheceu. 1 João 4, 7, 8, 12 e 20. Certa vez um fariseu perguntou a Jesus qual era o grande mandamento da lei. Então o mestre ensinou que amar ao Senhor de todo o coração e ao próximo
é um resumo de todos os mandamentos, Mateus 22, 37 a 40. É importante ressaltar que amor não é somente sentimento, mas ação. Não basta amar somente de palavras. O amor como fruto do Espírito faz com que eu queira para os outros aquilo que desejo para mim. Faz com que eu tenha prazer em doar meu tempo, meus dons e talentos para o bem do meu próximo. Esse amor é um amor ágape, é um amor vindo de Deus. Então ele vai se manifestar em nós, trazendo o quê? Um amor verdadeiro, desinteressado, um amor correto de nós para com Deus e de nós para com o nosso próximo. A partir daí, esse amor vai nos conduzir a amar a todos, indistintamente, sem interesse nenhum. Tem gente que diz que ama a Deus, mas ele ama a Deus para pedir. Está interessado em dinheiro, interessado em fama, interessado em posição social. Isso não é o amor verdadeiro. A maioria das pessoas, talvez aí uns 90%, vão para a igreja não para adorar a Deus. Vão lá para ouvir uma boa música, às vezes uma peça teatral, né, para ver ali uma coreografia, para ver se o pregador prega bem e tal. Mas não estão ali para adorar a Deus. E o motivo do culto é este. Nós não vamos lá pedir nada, receber nada. Nós estamos ali para adorar a Deus. Nós estamos prestando um serviço. Veja bem. Esse deve ser o motivo do culto. Então deve-se ensinar isso à igreja. As pessoas devem ir para a igreja para cultuarem a Deus, para adorarem a Deus. Ah, eu vou cantar uma música. Mas que música? Você perguntou para Deus qual tipo de música eu vou cantar? Você está preocupado com essa música? Ela é uma música que vai prestar uma adoração a Deus? Você, na hora que está cantando para Deus? Ou você está cantando para que as pessoas vejam que você canta bem e aplaudam, mesmo que não batam palmas, mas dê muita glória a Deus, aleluia. Isso para você é um aplauso, né? Se a pessoa chorar e tal, é um aplauso. Então você está preocupado em receber das pessoas o louvor? Ou você está adorando a Deus? Então olha só. Então nós devemos prestar um culto a Deus, adorar a Deus. Então na verdade esse amor aí de Deus não é um sentimento, não é uma coisa humana, é uma coisa espiritual. Então não é um amor de irmãos, não é um amor de marido com mulher, não é um amor familiar, aí toda a sua família, seus amigos. É maior do que tudo isso. É um amor perfeito, é um amor de Deus. Então nós devemos amar sim a Deus e também ao nosso próximo com esse amor. É um amor sempre desinteressado. Vamos ver aí 1 Coríntios 13, essa Bíblia viva. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas sem tê-las aprendido, se pudesse falar em qualquer idioma que há em toda a terra e no céu, e no entanto não amasse os outros, eu estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse tudo sobre o que vai acontecer no futuro, soubesse tudo sobre todas as coisas e contudo não amasse os outros, que bem faria isso? Mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de poder falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, ainda assim eu não valeria absolutamente nada sem amor. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e fosse queimado vivo por pregar o Evangelho e contudo não amasse os outros, isso não teria valor algum. O amor é muito paciente, bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é arrogante nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço nem melindroso, não guarda o rancor e dificilmente notará o mal que outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça,
mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, será leal para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele, sempre se manterá em sua defesa. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e a sabedoria especial, os dons desaparecerão. Porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo com nossos dons especiais, e a pregação dos mais dotados é ainda muito imperfeita. Entretanto, quando tivermos sido feitos completos e aperfeiçoados, então cessará a necessidade desses dons especiais e insuficientes, e eles desaparecerão. É como nesse caso, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância. E agora eu deixei as coisas de criança. De igual modo, agora só podemos ver e compreender um pouquinho a respeito de Deus, como se estivéssemos observando seu reflexo num espelho muito ruim. Mas um dia chegará quando veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo agora mesmo o interior do meu coração. Há 3 coisas que perduram: a fé, a esperança e o amor. E a maior destas é o amor. Então veja aí que é a festa do amor, né? Nesse capítulo 13 aí de 1 Coríntios. Então o amor perfeito. E aí fala de uma perfeição que infelizmente nós nunca alcançaremos enquanto estivermos aqui na terra. Mas um dia alcançaremos quando nós estivermos lá no céu com Jesus. Aí então nós conheceremos da maneira que nós somos conhecidos. Nós amaremos da maneira que nós somos amados. Aí vem o que? A perfeição. Mas enquanto não chega esse dia, nós temos que nos esforçar para que nós possamos, o máximo possível, aprender com Deus, receber de Deus esse amor, e nós possamos amar a Deus e ao próximo da melhor maneira possível. Devemos nos esforçar para isso. Então, enquanto estamos aqui, nós temos dons, né, do Espírito Santo, nós temos aí capacidade de ajudar as pessoas. Então nós devemos nos disponibilizar, devemos arrumar um tempo para ajudar as pessoas, devemos aí colocar os nossos talentos naturais, né? Alguém sabe cantar, alguém sabe um pedreiro, alguém sabe consertar um carro, uma coisa. Então, tudo que nós pudermos fazer para ajudar as pessoas, devemos fazer. Devemos dedicar um tempo nosso para ajudar as pessoas. E se recebemos aí de Deus, né, talento para pregar, talento para cantar, para tocar um instrumento, talento para exercer alguma coisa na igreja, então devemos nos colocar à disposição para fazer isso, para ajudar as pessoas também. E se recebemos dons do Espírito Santo, lembre-se que junto com os dons vem o quê? A responsabilidade, vem aí o amor para com as pessoas. Então nós devemos usar esse talento para abençoar as pessoas. Muita gente recebe o dom e guarda para si, deixa enterrado, né, esse talento. Não é assim. Quando nós recebemos alguma coisa de Deus, é para ajudar as outras pessoas. Então nós temos ido, por exemplo, nas igrejas, às vezes eu fico orando até tarde. Quando termina, as pessoas vão embora, mas eu estou ali. Enquanto tiver alguém doente, eu estou ali orando por aquela pessoa, porque eu quero que todos sejam curados. Então é isso que nós temos que fazer. A maioria das pessoas recebe um talento, mas não quer gastar tempo, né? Não querem jejuar para serem usados mais por Deus, né? Não querem dispensar tempo, faz uma oração rapidinha ali por todo mundo e pronto, quem foi curado, quem não foi, problema de quem quis ou não quis, né? E vai embora e pronto. Mas nós temos que amar as pessoas, nós temos que orar por todas as pessoas. Jesus não orava assim de maneira geral, Jesus orava por pessoas, cada pessoa. E Jesus gostava de impor as mãos sobre as pessoas, gostava de ir na casa das pessoas. Então,
Esse é amor. É o amor de Deus, o amor verdadeiro. É dispensar às pessoas o nosso tempo, nossos talentos e aquilo que nós recebemos de Deus para ajudar, para abençoar as pessoas. E é por isso que muita gente, a grande maioria, não recebe dons do Espírito Santo, porque não tem amor, não vai se dedicar a ajudar as pessoas. Parte 3, sob a tutela do amor, rejeitemos as obras das trevas. Tópico 1, debaixo da tutela do amor. Tópico 2, amor antídoto contra o pecado. Tópico 3, o amor leva à obediência. Tópico 1, então, debaixo da tutela do amor. O que é uma tutela? A tutela é um encargo jurídico de velar por, representar na vida civil e administrar os bens de menor, interdito ou pessoa desaparecida. Logo, ter um tutor significa ter alguém para amparar, defender e proteger. Fora da tutela do amor, ágape, amor divino, o crente pode voltar à prática das velhas obras infrutuosas da carne. Sem o amor de Deus em nós, somos capazes de amar mais as trevas que a luz. João 3,19. Devemos estar debaixo da tutela, aí o cuidado, a proteção, a condução do Espírito Santo. Por quê? É através dessa intimidade, comunhão com o Espírito Santo, que o amor de Deus, o amor ágape, vai se manifestar em nossa vida. Porque sem isso, ficará difícil nós conseguirmos vencer o pecado, vencermos as obras da carne. Para vencermos as obras da carne, nós devemos ter o quê? As qualidades do fruto do Espírito presente em nossa vida. Então, quanto maior a intimidade com o Espírito Santo, mais ele vai poder manifestar essas qualidades do fruto do Espírito. E essas qualidades do fruto do Espírito vencerão as obras da carne, que vêm sempre como tentação para nós, para nos derrubar, para nos afastar de Deus. Então, o segredo sempre é esse: comunhão, intimidade com o Espírito Santo. Então, ore mais, leia mais, estude mais a palavra de Deus, jejue mais e faça a obra de Deus. Esteja ocupado fazendo alguma coisa para Deus. É muito importante isso. Tópico 2, amor antídoto contra o pecado. Quem ama não trai o seu cônjuge, não mata, não rouba, não cobiça, não dá falso testemunho, ou seja, não faz nada que possa desagradar o Pai Celeste. Se quisermos evitar as obras da carne, precisamos nos encher do Espírito Santo e do seu amor. Efésios 5,18. O amor nos faz agir de modo cortês e paciente, demonstrando ao mundo que somos discípulos de Cristo. João 13,35. Então, quem ama não vai cometer o quê? Pecado. Como é que a pessoa vai adulterar? Se adulterando, ele estará ofendendo o seu cônjuge, além de ofender a Deus, é claro. Então ele não vai cometer isso se o amor está presente nele. Como é que alguém vai roubar se ele ama? Roubar quer dizer tirar uma coisa da pessoa sem a permissão da pessoa, causar um prejuízo à pessoa. Como é que alguém que ama vai fazer isso? Não vai. Então quem ama não vive na prática do pecado. Então, para que as qualidades do fruto do Espírito sejam manifestas em nós, nós temos que estar cheios do Espírito Santo constantemente. Sempre cheios. Para que o Espírito Santo possa manifestar essas qualidades, sempre que necessário for. Então o segredo é esse, sempre cheios do Espírito Santo, sempre em intimidade com o Espírito Santo, sempre. Quando lá em Efésios diz, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, então está dizendo que nós não devemos ficar aí como tontos, dominados pelo pecado. Mas, agora o conselho vem para quê? Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então não é para nós nos embriagarmos com as coisas pecaminosas, com as obras da carne, mas é para nós nos embriagarmos com o quê? Com o Espírito Santo. Então, cheios do Espírito Santo aí, a palavra é isso mesmo que significa, embriagados pelo Espírito Santo, dominados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, debaixo do poder e da orientação do Espírito Santo.
Olha só, ao invés da bebida alcoólica, ao invés do pecado nos dominar e nos conduzir, não, nós vamos nos entregar ao Espírito Santo para Ele nos dominar e nos conduzir. Tópico 3, o amor leva à obediência. O amor, fruto do Espírito, não é um mero sentimento. Amar envolve ação, atitude, 1 João 3,18. O que torna uma igreja forte não são seus recursos financeiros, seus líderes ou o número de membros, mas o amor revelado em atitudes e palavras. Quem ama tem prazer em ouvir e obedecer a palavra de Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. João 14, 23 e 24. Quem ama, obedece e vive de modo a agradar o Pai. Então veja bem, o amor não é o amor como fruto do Espírito, é o amor como qualidade do fruto do Espírito, ou aspecto do fruto do Espírito. Sempre lembrando isso. Então o amor não é o fruto do Espírito, o amor é uma qualidade do fruto do Espírito. Então esse amor como qualidade do fruto do Espírito deve estar em ação, em manifestação na igreja, nos membros da igreja, né? Para que eles possam ajudar as pessoas. Esse amor exige ação, exige fazer alguma coisa. Quem ama está fazendo alguma coisa para ajudar os outros, está demonstrando esse amor. Então, se você ama a Deus, você está fazendo a obra de Deus. Se você ama as pessoas, você está ajudando as pessoas em alguma coisa. Olha só. Então esse amor sempre exige uma ação, uma correspondência. Então o amor vem e vai. Olha, vem vertical, vem de Deus e vai horizontal. Vai passando para as pessoas horizontalmente. Então nós somos o quê? Os canais de Deus para que esse amor passe às outras pessoas. Então tem a ver aí com a obediência a Deus. Sempre nós vamos obedecer a palavra de Deus, as orientações de Deus, né? Nós vamos ver o que Jesus fazia, como fazia, e nós vamos aprender. Se nós olharmos a vida de Paulo, Paulo procurou imitar Jesus em tudo, em todas as coisas. Paulo sempre estava imitando Jesus, e ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós vamos olhar como Jesus fazia. Jesus dispensava tempo às pessoas. Jesus amava as pessoas, ele conversava com as pessoas, sentava-se com as pessoas, abençoava as pessoas, curava as pessoas, libertava as pessoas, falava de Deus sempre para as pessoas. Isso é estar ocupado na obra de Deus, estar ocupado fazendo o que Deus gostaria que nós fizéssemos. Isso é amar do jeito que Deus ama. Então nós devemos amar as pessoas. Conclusão aí, como nova criatura, você precisa amar e evidenciar esse amor mediante suas atitudes e palavras. Que venhamos rogar ao Pai um coração amoroso, capaz de amar até mesmo aqueles que se declaram nossos inimigos. Mateus 5,44. Nós somos nova criatura, nascemos de novo. Nós morremos para o pecado, para a velha vida de inimizades, e agora nascemos de novo para uma nova vida com Deus, né? Isso não quer dizer que você agora vai aceitar o pecado, que você não vai fazer mais apologia à palavra de Deus. Não, defenda a palavra de Deus, defenda as posições doutrinárias da palavra de Deus, é a obrigação de todo crente isso. Mas quer dizer que você vai fazer tudo por amor. Qual a sua intenção? Não é matar, não é ofender, não. Sua intenção sempre tem que ser essa: amar as pessoas para que elas conheçam a Deus, para que elas obedeçam a Deus, para que elas possam ser salvas no dia do arrebatamento, que elas possam subir, que elas não fiquem. Então você deve fazer de tudo para que as pessoas sejam salvas. Lembrando que nós temos que pregar esta palavra, ensinar essa palavra, a palavra de Deus. Levar sempre essa palavra. Nós temos que ter resultado na nossa vida cristã. E o resultado são almas, são pessoas salvas.
E não apenas um monte de pessoas, mas pessoas salvas que vão para o céu. Muitas vezes nós vamos ter que amar os nossos inimigos. E sempre você deve saber, aquele que prega o Evangelho, aquele que vive com Deus, sempre vai ter inimigos. Não só lá fora da igreja, mas também dentro da igreja. E Jesus disse, vossos inimigos serão os seus próprios familiares. Então lembre-se disso. Mas não odeie. Ame essas pessoas. Ore por eles. Sempre. É assim que deve fazer. Então nós estamos encerrando e vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Se você precisa de uma cura, uma enfermidade, uma doença, nós vamos orar agora para que você receba. Lembrando que se você deseja nos convidar para estar aí na sua igreja, é só entrar em contato conosco. Está aí nosso telefone, está aí nosso WhatsApp também, esse telefone é o TIM, é telefone e WhatsApp também. E o nosso e-mail está aí também, Henrique, LHAS, henriquelhas@hotmail.com. Então você entra em contato conosco. Eu não cobro para estar aí. Eu moro em Imperatriz, Maranhão. Então você, aqui tem TAM, aqui tem Azul. E se for perto, nós vamos de ônibus mesmo. Ou se você quer que nós vamos de carro, nós vamos de carro, não tem problema. Então nós vamos até aí a sua igreja levar a palavra de Deus, o ensino. Pode ser dentro de o assunto EBD, pode ser família, pode ser aí evangelismo, pode ser missões. Eu fui missionário. Nós, graças a Deus, pela graça de Deus, nós abrimos aí 8 igrejas, todas estão construídas, inclusive uma delas já tem 18 congregações. Então Deus abençoa essa obra. Também nós podemos falar sobre família, podemos falar sobre dons do Espírito Santo. Então nos convide, nós estaremos aí na sua igreja. Vamos então à oração. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti agora. Salva, Senhor, faz maravilhas, Senhor. Oh, Pai querido, esforça-te por ganhar a vida eterna. Esforça-te para se entregar a Deus agora, totalmente. Receba a salvação. O seu nome está sendo escrito no livro da vida agora. Receba, em nome de Jesus, receba agora o Espírito Santo em sua vida. Receba agora o fruto do Espírito aí na sua vida. Ó Pai querido, em nome de Jesus, aqueles que estão doentes e enfermos agora, em nome de Jesus, solta todos os doentes e enfermos agora, sejam agora curados em nome de Jesus, sejam sarados em nome de Jesus, solta toda doença, toda enfermidade agora. Pai querido, toca nessas vidas, Senhor, vai curando, vai fazendo milagres, maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí, dia 25 e 26 agora do mês de março, nós estaremos aí em São Luís do Maranhão. Então você esteja conosco aí, São Luís do Maranhão. Dias 22 e 23 do 4, agora, mês que vem, nós estaremos aí em Bom Jesus das Selvas, Maranhão. Dia 21 do 5 estaremos aí na Congregação Belém, culto de missões, aqui em Imperatriz. Dias 15 e 16 do 7 estaremos em Anapu, no Pará. Dia 7 e 8 do 9 estaremos em Pocrane, Minas Gerais. Dia 17 do 9 estaremos em Sítio Novo, Tocantins. Dias 22 a 24 do 9 estaremos em Teresina. Dia 30 do 9 estaremos em Ananindeua, no Pará. E para o ano que vem nós temos marcado aí com Itumbiara, Goiás.